nome é Diego Sebastião Carvalho de Souza e eu estou apresentando para o 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas o resumo completo com o tema Viabilidade Econômica de um Sistema de Aproveitamento de Água Pluvial em um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, no Rio de Janeiro. A introdução do trabalho apresenta a possibilidade de implantação de um sistema de aproveitamento de água pluvial em um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, já construído na cidade do Rio de Janeiro. Como métricas, foram utilizados os seguintes indicadores de viabilidade econômica: valor presente simples, valor presente líquido, taxa interna de retorno, índice de lucratividade, como também foi calculado e analisado o payback simples. O trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade econômica da implantação de um sistema de aproveitamento de água de chuva no condomínio Parque Riviera da Costa. Em termos de metodologia, foi necessário o conhecimento das características do condomínio Riviera da Costa, que possui 218 apartamentos, e também a utilização de tabelas de orçamentação como o da EMOP, que é a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, e os índices do Sistema de Construção Civil, como o SINAP. Segundo Tomás, a análise da viabilidade de um projeto deve levar em consideração também o aproveitamento da água da chuva e a sua redução no valor economizado pelo condomínio. Resultados. Desenvolvemos os resultados por meio das tabelas 1 e 2, da figura 1 e da tabela 3, que seria os indicadores de viabilidade econômica propriamente dito. Na tabela 1 e 2, foi possível analisar o comportamento após a implantação de um sistema de aproveitamento de água da chuva em relação ao consumo e à tarifa. A tabela 1 apresenta o fluxo de benefício. O benefício calculado no primeiro ano do projeto, que supostamente seria implantado, de R$ 11.093. Já a tabela 2 nos apresenta informações sobre o impacto de redução de água. Ou seja, com a adição do sistema de aproveitamento de água da chuva, a redução do impacto estaria na ordem de 3,6%. Na figura 1 é apresentado o fluxo de caixa do projeto. Um tempo desse fluxo de caixa vai permanecer negativo, que é o tempo em que o projeto se paga. Entretanto, aos 14 anos, 6 meses e 26 dias, o projeto vai se pagar, apresentando um fluxo positivo. Na tabela 3, temos o resumo dos cálculos dos indicadores de viabilidade econômica. A TMA ficou em 6%, o VPL 14.258,04%, a TIR em 7%, o índice de lucratividade 1,07%, o valor presente 207.220,29 e o payback por 14 anos, 6 meses e 26 dias. Após a análise de resultados, chegamos à conclusão do trabalho. A presente pesquisa comprovou a viabilidade econômica da implantação do sistema de aproveitamento de água pluvial. Todos os indicadores analisados apresentaram resultados positivos, ficando acima da inflação. O payback previsto foi de 14 anos, 6 meses e 26 dias e é coerente a um período de 30 anos. Haveria uma redução de consumo de água potável de 3,6%. As referências do trabalho. Na questão do resumo, foram utilizadas várias referências. Entretanto, para a elaboração deste banner, foi utilizado o autor Plínio Tomás, com o livro digital Aproveitamento de Água da Chuva para Áreas Urbanas e Fins Não Potáveis.
como pode ser visto no banner. Boa noite, eu me chamo Railan Caminho de Vasconcelos, eu sou tecnóloga em saneamento ambiental pelo IFCE e atualmente eu sou pós-graduando no curso de Engenharia Ambiental pela Universidade Cândido Mendes. Então, continuando. O título do meu artigo é o estabelecimento da correlação entre os fatores socioeconômicos com a prática de reuso das águas domiciliares na cidade de Fortaleza, tá? Como introdução, eu abordei a questão da percepção da escassez de água para o consumo humano, que isso decorre principalmente do aumento do crescimento demográfico, como consequência, o aumento da demanda de água e o desenvolvimento econômico, que isso causa, querendo ou não, uma degradação da qualidade dos recursos hídricos que são tão importantes para a nossa sobrevivência. E uma das formas de mitigação, de controle, é o reuso de águas, que é o aproveitamento de águas que já foram utilizadas. É o que a gente chama de águas servidas. Tá? E aí, na introdução, eu também botei um dado do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do ano de 2018, que consta do dado que quando você distribui a água, cerca de 38,45% dessa água ela é perdida. Ou seja, não é só questão apenas do descuido do ser humano, e sim também durante o sistema de tratamento há perdas também. O que torna a gestão e o uso consciente dessa água preocupante, já que é um bem, o nosso corpo, lembrando que constitui-se de 70% de água, e nós necessitamos desse recurso para a nossa vida, né? Então, isso gera, querendo ou não, uma preocupação, porque nós temos que ter esse recurso disposto tanto para gerações atuais como para gerações futuras. O objetivo do trabalho, o intuito, ele objetivou investigar a correlação entre os aspectos econômicos e a aplicação da ferramenta de reuso de águas domiciliares na cidade de Fortaleza. A metodologia, os meios que levaram aos resultados, se deu por meio de um questionário virtual, aplicado através da plataforma Google Forms, tá? Foi aplicado para diversos públicos. Foi aplicado virtualmente em virtude justamente da pandemia mundial que está assolando toda a população, justamente porque ela emprega a questão do distanciamento social, né? E para não expor os candidatos, os dados não foram identificados, os candidatos responderam à entrevista sem expor seus dados, tá? O questionário ele foi composto de 8 perguntas, divididas em 2 blocos, um voltado para os aspectos socioeconômicos e outro para o reuso de águas. O primeiro deles foi composto das perguntas de qual o seu gênero, qual sua faixa etária, qual o seu grau de escolaridade, qual sua condição social. E para a parte de reuso foi abordada questões como: você já ouviu falar em reuso de águas? Na sua moradia você promove alguma prática de reutilização das águas servidas? Qual motivo leva você a não reutilizar a água de sua residência? Você acredita que algum dia pode vir a faltar água? Você tem ciência sobre os benefícios que a reutilização dos recursos hídricos deste bem pode proporcionar ao meio ambiente? Então, com base nesses métodos, foram aferidos alguns resultados, né? Desses resultados, né, de 150 pessoas responderam esse questionário, que são residentes de Fortaleza, certo? Desses 150, a maioria, né, o público, 62,7% são mulheres, 30% abrigam a faixa etária de acima de 40 anos, sendo que foi aplicada para diversos públicos, tá? A pesquisa. 24% apresentam grau de escolaridade, nível de ensino superior incompleto, tá? E aí, 83,3% ouviram já falar em reuso de águas, tá? Daí eu montei alguns gráficos com os resultados mais relevantes da minha pesquisa, do meu trabalho. O gráfico 1, ele demonstra que 40%
das pessoas, elas não realizam nenhuma prática de reutilização de água servida. Seja ela a máquina de lavar, a água do chuveiro, né? Enfim, diversas práticas que podem ser adotadas no nosso cotidiano e que as pessoas não utilizam. E cerca de 39,4% das pessoas apontaram que não realizam essas práticas justamente pela falta de tempo. A gente sabe que a gente lida num sistema capitalista em que a gente tem que produzir muito num tempo curto, mas a gente, querendo ou não, tem que tirar um tempo para cuidar do ambiente em que a gente está inserido. Afinal, é um ambiente em que nós somos dependentes. O gráfico 2, ele aponta que 86,7% dos entrevistados acreditam que a água pode vir a faltar, o que é uma contradição, já que não praticam essa reutilização, né? Mas acreditam que a água pode vir a faltar. E o gráfico 3, 94,7%, eles têm ciência dos benefícios que a prática de reuso pode proporcionar ao meio ambiente, como listado aqui, exemplificado no gráfico, né? E aí é o que traz uma discussão para o nosso trabalho. Segundo Van der Hoek et al., em 2002, as maiores vantagens do aproveitamento de águas residuárias se dão principalmente pela conservação da água disponível, sua disponibilidade, possibilita o aporte, a reciclagem de nutrientes e a preservação, querendo ou não, do meio ambiente. Reciclagem de nutrientes, principalmente pela irrigação, né? Porque eu já tenho águas, principalmente de efluentes, né? Que apresentam nutrientes, principalmente o NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Para finalizar as conclusões adotadas, de acordo com os resultados obtidos, é possível concluir que as variáveis socioeconômicas não interferem na execução da prática de reuso de águas. Como eu falei, são pessoas que têm um grau de escolaridade bom, né? A maioria é superior e incompleto, no entanto, não praticam, né? E aí é o que causa interferência no desenvolvimento sustentável, porque a gente tem que garantir boas condições, tanto para as gerações atuais como para as futuras. E aí é o que interfere também o princípio da responsabilidade socioambiental compartilhada. Tá? Então foi isso meu trabalho, essa questão que é muito importante, muito relevante, essa questão de reuso, né? E abaixo, aqui são algumas referências que foram abordadas, algumas delas no meu trabalho. Agradeço e tenham uma boa noite. Olá, meu nome é Denner de Souza Borges, eu sou aluno do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Vale do Rio Verde, Unicor, no campus Três Corações, Minas Gerais. Bom, estou aqui apresentando esse trabalho para o 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente, agora desse ano via remoto. E nesse trabalho eu faço sobre a influência do aterro sanitário na qualidade de água subterrânea em Três Corações. Bom, esse trabalho foi composto por mim, Denner de Souza Borges, Rosângela, Eunice, Musa e Jean Luiz de Oliveira. Bom, como uma breve introdução aqui, de acordo com o Nascimento, conforme a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, os rejeitos devem ser armazenados em aterros sanitários, reduzindo ao menor volume possível, e devem ser implementados sistemas que reduzem os impactos ambientais. Bom, muitas cidades, ainda depositam em lixões, e é uma forma ambientalmente inadequada. Porém, tanto é que só que é muito difícil essa erradicação dos lixões, tanto é que os prazos foram prorrogados. E da forma ambientalmente adequada, a mais atual hoje é os aterros sanitários. Possui alguns desses sistemas que reduzem os impactos ambientais, são tratamento de chorume, tratamento de gases, enfim. Entretanto, nos aterros sanitários podem ocorrer falhas durante a operação nesses sistemas, onde consequentemente será refletida na poluição do solo, águas superficiais e subterrâneas, através do chorume. Às vezes a manta, que está
sob o aterro, pode ter vazamentos, alguma coisa, e esse chorume infiltrar no solo e chegar até a água subterrânea, onde poderá alterar a qualidade da água e trazer inúmeros prejuízos para o meio ambiente. Bom, o objetivo é avaliar a qualidade de água subterrânea nos postos de monitoramento do aterro sanitário do município de Três Corações. Bom, aqui na figura, para ver que destacado em vermelho, estão os 4 pontos, os 4 postos de monitoramento, e sendo um a montante e 3 a jusante da área de disposição dos resíduos. A fim de verificar a qualidade das águas subterrâneas, foram avaliados os seguintes variáveis: são pH, nitrato, nitrogênio amoniacal, continuidade, cloretos e metais como cádmio, cobre dissolvido, cromo e zinco. Isso no ano de 2014. Bom, na tabela 1 tem a composição gravimétrica dos resíduos sólidos que chegam no aterro, onde a predominância é de matéria orgânica, em seguida de rejeitos, depois recicláveis, perigosos. Bom, para todas as variáveis não foram constatadas violações ultrapassando o valor máximo permitido pela Resolução Econômica 420 de 2009. Ou seja, todos os parâmetros avaliados não ultrapassaram, não excederam os valores máximos permitidos. Porém, só de pH que se apresentaram ácido em todos os postos. O valor máximo permitido seria entre 6 a 9,5, e o valor maior que deu foi do posto 4,5, ou seja, está um pouco abaixo. Só que, porém, o pH ácido ele pode ser de ocorrência natural, em função do efeito da dissolução de íons em águas subterrâneas. Ou seja, é um fator que, a princípio, é preocupante. Que, através da composição das rochas predominantes na formação geológica, pode ocorrer a dissolução de íons, que pode tanto acidificar como tornar o meio hídrico mais básico também. Então, como conclusão, com os dados obtidos, não se observa valores excessivos das variáveis quando comparado com os valores máximos permitidos estabelecidos na resolução econômica. Isso é um bom sinal de que não está tendo tão falhas assim no processo do aterro sanitário, garantindo a melhor qualidade das águas subterrâneas e superficiais, como também prolongando a vida útil do aterro. Bom, o trabalho foi mais ou menos isso que eu queria passar, e muito obrigado a todos e um bom congresso. Oi pessoal, meu nome é André Vasconcelos, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Políticas Sociais na UENF, em Campos, e o título do meu trabalho é Urbanização e Destruição do Ambiente Natural, o caso das Lagoas Fantasmas em Campos Goytacazes. Bem, gente, essa é a visão geral do meu banner, ok? Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Agora eu vou aproximar brevemente para que vocês possam ver o título, que é Urbanização e Destruição do Ambiente Natural, o caso das Lagoas Fantasmas em Campos Goytacazes. Este é meu nome, aqui está meu orientador, Marcos Pedlovski. Nós somos do Laboratório do Estudo do Espaço Antrópico, LEA, do Centro de Ciências Humanas, do CCH, da UENF. Tá? Antes de começar a falar dos meus resultados, a introduzir, eu quero contextualizar em 2 sentidos. O primeiro é que esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, ele é parte da minha dissertação, tá bom? Então ele vai ganhar muito mais robustez com o passar do tempo. Eu vou defender em março e por conta do Covid-19 e da alta de casos na minha cidade, nós tivemos que atrasar parte da coleta. Então eu não fui a campo. Os dados que eu vou apresentar hoje são dados que eu obtive em casa. E o segundo é falar sobre a área de estudo. A segunda parte dessa contextualização é explicar para vocês, aqui fica Campos Goytacazes, é a maior cidade do Rio de Janeiro em termos de extensão territorial, é o maior polo econômico da região norte fluminense e é uma cidade que ela passa por 2 ciclos econômicos de maior predominância. O primeiro é o da cana-de-açúcar, do começo do século XX até mais ou menos a década de 90,
e a partir da década de 90, a exploração de petróleo na Bacia de Campos. Essa cidade ela foi construída dentro de uma rede ela fica numa planície, é importante mencionar, e essa planície ela sempre foi dominada pela presença do rio Paraíba e pela ocorrência de lagos, lagoas, pântanos, que foram drenados no século XX. Houve um grande esforço de drenar essas lagoas. Vou mostrar para vocês nesse mapa aqui. Isso aqui é o núcleo inicial, esse é um mapa de autor desconhecido, retirado de um texto do Arthur Sofiati, que é um autor local. E vocês podem ver aqui que isso aqui é o mapa do núcleo original da cidade. E a Lagoa do Furtado era uma grande lagoa no coração da cidade que foi drenado ainda no século XX, tanto pela população quanto por esforços do governo. Essa é a região da Lagoa do Furtado. É uma região, como eu falei, no centro da cidade. Esse aqui é o nosso shopping popular. E alagamentos como esse são frequentes na cidade e é sobre isso que esse trabalho se trata. Pessoal, eu peço desculpa a vocês, o meu cursor não estava aparecendo, agora ele está. Essa é a área central que eu mencionei antes, onde são recorrentes alagamentos. Esse aqui é um mapa da mesma região, um mapa do século XX. Aqui está a Lagoa do Furtado, ela foi drenada pela prefeitura. Aqui uma visão de satélite dela. Esses mapas aqui, esse mapa aponta antigos corpos hídricos, todos atualmente drenados em Campos, e são todas regiões de alagamento. Aqui fica Campos Goytacazes, ok? E agora eu vou voltar aqui. Então, o que acontece? Apesar dos esforços de drenagem, toda vez que chove em Campos, nós temos intensos alagamentos, enxurradas e, em momentos mais críticos, inundações. O objetivo desse trabalho é, portanto, verificar a relação entre os dados das ocorrências, entre esses desastres hídricos que eu estou falando, registrados pela Prefeitura e pela Defesa Civil, com os registros de ocorrências notificados pela mídia local. Para que fazer isso? É para ver quais são os pontos de maior frequência e para ver se a Prefeitura está subnotificando ou se está notificando corretamente a ocorrência desses incidentes. Como que a gente levantou esses dados? Através do Sistema Integrado de Desastres Naturais da Defesa Civil, que é o S2ID, e através do levantamento no jornal Folha da Manhã e no portal de notícias Urural. O período estudado no site da Defesa Civil, no banco de dados da Defesa Civil, foi de 1991 a 2012. E o período estudado nos jornais foi de 2012 a 2020. Eu vou apresentar o resultado para vocês. O primeiro infográfico mostra a intensidade da ocorrência dos desastres dentro de cada categoria no estado do Rio de Janeiro. Nós podemos ver que em Campos Goytacazes existe uma expressiva ocorrência de desastres de caráter hídrico, como eu estava falando, e Campos está em terceiro lugar, né, como ressaltado aqui. Quanto mais escuro, maior a intensidade. Campos é a terceira cidade mais atingida por desastres naturais, perdendo apenas para São Gonçalo e para Petrópolis. Novamente, são dados de 91 a 2012. Em seguida, é importante ter em mente que esses impactos eles são graves, muitas pessoas são afetadas. No período de 91 a 2012, nós tivemos, segundo a Defesa Civil, apenas 2 alagamentos, com 200 edifícios danificados, 2 afetados e 2 óbitos. A nível de inundações, 5.389 desabrigados em Campos. Então, isso ressalta a nossa hipótese de que existe um forte impacto por parte desses desastres hídricos em Campos. Entretanto, se a gente olhar aqui a tabela 1, que são os dados obtidos nos canais locais, nós podemos ver que a ocorrência de alagamentos no período estudado de 2012 a 2020 é de 41. É um número muito maior do que a média registrada no período anterior, de 91 a 2012. Então, isso abre precedente para duas coisas. O primeiro é que é possível que exista uma subnotificação por parte da Prefeitura, porque a imprensa, as pessoas registram muito mais ocorrências de alagamento do que a média registrada pela Prefeitura na Defesa Civil, ou
que os alagamentos urbanos se tornaram mais frequentes a partir de 2012. Então, independente de ser sob notificação ou desses alagamentos realmente estarem acontecendo a partir de 2012 com tanta expressividade, esses resultados apontam para as nossas conclusões preliminares de que, em primeiro lugar, essas lagoas não foram aterradas da forma correta e é por isso que elas renascem toda vez que chove. Então, a prefeitura precisa rever essa questão da infraestrutura. E, em segundo lugar, as chuvas aumentando por conta das mudanças climáticas, a cidade de Campos precisa pensar a sua adaptação para se tornar uma cidade resiliente em relação aos desastres naturais. Caso contrário, a população vai ser cada vez mais atingida. É isso, aqui são as referências. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos, meu nome é Rodolfo Durante Serraglio, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade do Oeste Paulista, UNOeste, Campus Presidente Prudente, São Paulo. O número do meu trabalho é o 266831 e o título é denominado como Índice de Estado Trófico na Bacia do Limoeiro, São Paulo, o qual estarei apresentando no 17º Congresso Nacional de Meio Ambiente. A utilização de corpos d'água de forma desregulada e inadequada podem dar origem a variados processos de poluição de rios, córregos, cursos hídricos de uma forma geral, necessitando assim o desenvolvimento de planos de monitoramento e controle da qualidade desses recursos hídricos. Uma das formas de nós monitorarmos e avaliarmos a qualidade das águas é através de uma série de índices de qualidades das águas regulamentados por legislações estaduais e federais, cada qual conforme a sua forma de utilização. O índice que nós utilizamos nessa pesquisa foi o Índice de Estado Trófico, o IET, que tem por objetivo avaliar a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seus efeitos relacionados ao crescimento excessivo das algas ou ao aumento da infestação de macrófitas aquáticas, caracterizando em diferentes graus de trofia. O objetivo da minha pesquisa é, portanto, avaliar o índice de estado trófico na bacia do córrego Limoeiro, São Paulo. Como metodologia desse trabalho, inicialmente nós identificamos e caracterizamos a área de estudo, a qual ficou definida pela bacia hidrográfica do córrego Limoeiro, localizada nos municípios de Presidente Prudente, São Paulo, e no município de Álvares Machado, também no estado de São Paulo. A bacia do córrego Limoeiro é um afluente do rio Santo Anastácio, um importante curso d'água que fornece água para parte do abastecimento público de Presidente Prudente. Inicialmente foram definidos 5 pontos de coleta, conforme o fluxo hídrico da bacia, e as coletas foram efetuadas em 2 períodos do ano, sendo a primeira coleta realizada no período chuvoso e uma segunda coleta efetuada num período de baixa média pluviométrica, ou seja, um período mais seco. A metodologia de coleta das amostras seguiu o guia de orientação, no caso o Guia Nacional de Coleta e Preservação das Amostras, disponibilizado pela CETESB, e a realização das análises dos parâmetros foi efetuada no Laboratório de Análises de Água da Universidade do Oeste Paulista, da UNOeste. Determinadas as concentrações dos parâmetros para a identificação do grau de trofia, no caso, os parâmetros analisados para a identificação do IET foram o fósforo e a clorofila A, foram aplicadas formulações matemáticas já referenciadas, e assim foi identificado as características do índice de estado trófico da bacia do córrego Limoeiro. Em relação aos resultados obtidos, nós podemos identificar que para os 2 períodos de coleta, a clorofila A apresentou concentrações muito baixas quando comparado aos padrões exigidos pela legislação vigente, sendo algumas não identificadas e classificadas como concentração zero.
o fósforo em si, em alguns pontos de coleta, apresentou valores um pouco superiores ao limite estabelecido pela legislação que regulamenta essa pesquisa, no caso a resolução CONAMA 357 de 2005. Entretanto, realizando os cálculos para a identificação do índice de estado trófico do limoeiro, nós identificamos que para todos os pontos ele foi considerado como ultra-oligotrófico, ou seja, o córrego limoeiro apresentou produtividade muito baixa e concentração de nutrientes insignificantes, podendo não originar prejuízo às comunidades aquáticas. Através da tabela 1, é possível nós identificarmos todas as concentrações dos parâmetros analisados, assim como os coeficientes de ponderação. Nós podemos notar também que o IET no período chuvoso, na maior parte dos pontos de coleta, foi superior ao período seco. Isso porque as maiores concentrações de fósforo também foram identificadas nesse período, no caso, o período chuvoso. Vários autores referenciam que durante a estação chuvosa, a presença de fósforo, né, nos cursos hídricos podem ser um indicativo da entrada de fertilizantes, esgotos domésticos, esgotos industriais que escoam para os cursos d'água. Outros autores, como Gomes et al. 2018, que também avaliaram o IET na bacia do córrego limoeiro, em função da sazonalidade climática, identificaram que com o aumento do volume de água no curso d'água, houve uma melhora no IET. No entanto, eles verificaram também que para o período seco, a questão da pluviometria, né, o índice pluviométrico, não influenciou somente em relação ao índice de estado trófico, mas também vários processos ambientais. Dessa forma, nós concluímos com essa pesquisa que o IET da bacia do córrego limoeiro, na ocasião analisada, foi classificado como ultraoligotrófico, em que não há prejuízos para as comunidades aquáticas devido à produtividade muito baixa e à concentração de nutrientes insignificantes presentes no curso d'água analisado, no caso, o córrego limoeiro, a bacia do córrego limoeiro. Primeiramente, uma boa tarde, um bom dia ou boa noite. Meu nome é Adair Delgado Magalhães, eu sou do município de São João da Boa Vista, estado de São Paulo, mestrando na área de Ciência e Engenharia Ambiental, Recursos Hídricos e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Alfenas, campus Poços de Caldas. Bom, vou apresentar para vocês um trabalho relacionado à influência do rompimento da barragem de rejeito de Brumadinho na concentração de sedimentos suspensos e dissolvidos no reservatório de Retiro Baixo, no município de Pompéu, estado de Minas Gerais. Então, nós sabemos que o impacto que o rompimento da barragem no ano passado, no começo do ano passado, em janeiro de 2019, mais precisamente no dia 25, ele foi muito comentado em relação ao impacto ao meio ambiente, ou seja, foi milhões de metros cúbicos de rejeitos que foram lançados diretamente aos corpos hídricos em toda a região do município de Brumadinho. Então, o que a gente teve por objetivo nesse trabalho? Analisar o comportamento dos sedimentos suspensos e dissolvidos no reservatório da usina hidrelétrica de Retiro Baixo no município de Pompéu. Por quê? O rio Paraopeba ele foi diretamente afetado e ele vai diretamente para esse reservatório, que é um reservatório principal utilizado para a geração de energia, que posteriormente já vai à bacia do Rio São Francisco. A bacia do Rio São Francisco, que tem grandes dimensões, obviamente. Então, o que a gente decidiu por analisar? Qual foi a metodologia utilizada? A gente fez análise em 4 pontos distintos daquela região. Os pontos foram discriminados como ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3 para coleta de amostras e análises relacionadas aos sedimentos, tanto suspensos como os dissolvidos, né? A concentração dos mesmos. O ponto 0, ele é o ponto diretamente localizado no rio Paraopeba, ou seja, no curso hídrico. O ponto 1, ele é logo na zona fluvial do reservatório, ou seja, quando o rio encontra o reservatório.
O ponto 2, ele é discriminado como a zona central, identificado na zona central do reservatório, e o ponto 3 é o nosso ambiente lacustre, ou seja, a zona mais próxima à barragem, onde ocorre a captação de água para a geração de energia, que possui maiores profundidades e maior volume de água, na verdade. Então, tá bom. Nós utilizamos também o nosso medidor multiparâmetro, a nossa sonda multiparâmetro, né, calibrada corretamente para obter esses resultados. Então, quais foram os resultados, os principais resultados obtidos, né? A gente sabe que a concentração de sólidos, né, nos ecossistemas, principalmente aquáticos, ambientes lacustres em si, ela pode ser diretamente relacionada à geomorfologia, à litologia local, atividades antrópicas do local, precipitações que podem ocorrer no local, diretamente relacionado a essas interferências. Então, o que a gente conseguiu de resultados? Relacionado aos sólidos totais dissolvidos em si, a gente pode observar que durante as 4 vezes que a gente foi no ano passado fazer essas medições, ou seja, em fevereiro, em abril, em agosto, em novembro, não teve muita variação. Porém, nós conseguimos identificar que em agosto, no Rio Paraopeba, tivemos um valor um pouco superior, e no ponto 2, na zona fótica, também tivemos um valor um pouco superior em novembro do ano passado, com 168 miligramas por litro de sólidos totais dissolvidos no rio e 169 miligramas por litro na zona fótica do ponto 2, ou seja, na zona mais superficial do nosso ambiente, do nosso reservatório. E relacionado aos sólidos totais suspensos, é importante citar também que os sólidos totais dissolvidos, com essas concentrações, de acordo com a resolução 357, o nosso Rio Paraopeba é classificado como de classe 2. Por quê? Ele não tem valores superiores na concentração a 500 miligramas por litro. E relacionado aos sólidos totais suspensos? Sólidos totais suspensos a gente pode considerar, com as análises que a gente teve, concentrações superiores, ou seja, concentrações maiores no Rio Paraopeba em si. No mês de fevereiro, no mês de abril e no mês de novembro. A gente conseguiu resultados discrepantes. Porém, a gente pode observar também que no ponto 1 e no ponto 3, ou seja, na zona fluvial e no ambiente lacustre mais próximo à nossa barragem, na zona afótica, ou seja, ambientes mais profundos, na área mais profunda do nosso reservatório, a gente obteve concentrações superiores, bem maiores, de 295, 257 miligramas por litro. O que isso demonstrou para nós? A gente conseguiu concluir, né, que muito provavelmente está ocorrendo sim um processo de sedimentação da área do reservatório em si, e níveis econômicos, nível social, nível biológico daquela região, até saúde pública pode ser afetada com esse aumento da concentração, esse aumento de sedimentação, entendeu? Queria agradecer a vocês pela apresentação do trabalho e pela atenção. Aqui são as referências, nossas referências utilizadas, ORIBA, CPRM, National Geography, a gente pegou algumas informações e gostaria de agradecer, fazer alguns agradecimentos aqui. Queria agradecer todo o programa da pós-graduação da Universidade Federal de Alfenas, que nos auxiliou a poder chegar lá no local e fazer essas análises. Gostaria também de agradecer a empresa Vale, que nos forneceu bastante informação para que a gente conseguisse chegar aos nossos resultados. Agradecer a toda a equipe da usina hidrelétrica de Retiro Baixo, no município de Pompéu, no estado de Minas Gerais, que também nos auxiliou bastante. E é isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Tenham uma ótima tarde e até a próxima. Olá,
Meu nome é Maria Liliane dos Santos Alves e eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Sergipe, do campus de Itabaiana, e também faço parte do Laboratório de Ecologia e Conservação da Biodiversidade, sob a orientação do professor Juliano Ricardo Fabricante, e vou apresentar um trabalho desenvolvido por mim e intitulado Potencial Alelopático do extrato aquoso das folhas e do material reprodutivo de pinhão roxo sobre a germinação de alface no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Bom, mas o que são aleloquímicos? Os aleloquímicos são substâncias químicas liberadas pelas plantas através do mecanismo denominado de alelopatia, onde essas substâncias químicas podem afetar tanto a viabilidade como o comportamento germinativo das sementes, tanto de indivíduos da mesma espécie como de indivíduos de outra espécie. Diversos estudos já identificaram o potencial alelopático de espécies exóticas invasoras, que são espécies que foram introduzidas num determinado ambiente, se adaptaram e conseguem se reproduzir e se dispersar nesse ambiente, como é o caso do pinhão roxo. O mecanismo de alelopatia favorece essas espécies no processo competitivo e, por isso, essa pode ser uma das causas que faz com que as espécies exóticas invasoras sejam uma das principais causas da perda da biodiversidade. Por isso, é de extrema importância esses trabalhos de identificação do potencial alelopático, porque faz com que seja possível traçar estratégias eficientes de controle das espécies e recuperação das áreas invadidas. Esse estudo teve como objetivo avaliar o potencial alelopático do pinhão roxo, Jatrophaga cipifolia, sobre a germinação de alface, Lactuca sativa, e para a montagem do experimento foi inicialmente coletado em campo folhas e material reprodutivo do pinhão roxo, onde o material reprodutivo foi composto por flores e frutos. Esse material foi colocado para secar em estufa de circulação forçada e em seguida triturados com o auxílio de um liquidificador mecânico para a preparação dos extratos, nas seguintes concentrações: 0% testemunha, composto exclusivamente por água destilada, 5%, 10%, 15% e 20%, onde essas concentrações foram compostas por um balanceamento entre o extrato e a água destilada, como, por exemplo, na concentração de 5%, tinha 5% de extrato e 95% de água destilada. Na de 10%, tinha 10% de extrato e 90% de água destilada, e assim sucessivamente, tanto para os extratos da folha como do material reprodutivo. O delineamento utilizado nesse experimento foi o DIC, delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições de 25 sementes para cada tratamento, onde foi colocado em uma placa de PET 2 papéis gemiteste, o respectivo extrato do tratamento e 25 sementes de alface. Esse experimento foi analisado diariamente, contabilizando-se o número de sementes germinadas a cada dia, até que o experimento atingisse a estabilidade, que foi quando teve 5 dias sem ocorrer germinação das sementes. Após isso, com esses dados foram feitos análise de variância seguido do teste de média de Tanker com P menor que 0,05. Aqui a gente temos as imagens do material coletado para a preparação do extrato para o experimento e imagens da montagem do experimento. Como resultado, obtivemos um F de 2.566 para a germinabilidade, de 8.840,3 para o tempo e de 1.667,9 para o índice de velocidade de emergência, todos os três com um P menor que 0,01, indicando assim que os nossos resultados foram significativos. Aqui nós temos uma tabela onde é feita a relação das concentrações dos extratos aquosos com a germinação, o tempo e o índice de velocidade de emergência, onde na concentração de 0%, que é a testemunha, a gente obteve uma germinabilidade de 97%, com o tempo de 1,01 e o índice de velocidade de emergência de 24,1. Nas demais concentrações, que foi 5%, 10%, 15% e 20% do extrato da folha, os valores foram zeros para os 3 parâmetros analisados. Isso ocorreu porque a folha do pinhão roxo possui aleloquímicos muito fortes que inibiu totalmente a germinação dessas sementes.
material reprodutivo, houve uma germinação de 7% com um tempo de 1,3, ou seja, em relação à testemunha, a germinabilidade diminuiu e o tempo para essas sementes germinarem aumentou para 1,3 e com um índice de velocidade de emergência de 1,5, ou seja, menor do que o da testemunha. Já em relação às demais concentrações do extrato do material reprodutivo, os valores foram zeros, iguais ao dos extratos da folha, tanto para a germinabilidade como para o tempo e para o índice de velocidade de emergência, ou seja, os nossos resultados foram significativos para todos os 3 parâmetros analisados a partir da concentração de 5% dos extratos, mas só provocou a inibição completa dessas sementes a partir da concentração de 5% dos extratos da folha e de 10% do material reprodutivo. Assim, concluímos que Jatropha grossipifolia apresenta potentes aleloquímicos em ambas as estruturas avaliadas. Obrigado pela atenção. Olá, pessoal do Congresso Nacional do Meio Ambiente de Poços de Caldas. Meu nome é Diego de Andrade Mendonça, sou integrante do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Sergipe, como também sou integrante do Laboratório de Ecologia e Conservação da Biodiversidade, juntamente com a aluna Williane Lima Santana. Somos orientados pelo professor Juliano Ricardo Fabricante. O título do nosso trabalho trata-se do potencial alelopático de espécies daninhas exóticas invasoras sobre a germinação de sementes de alface. Plantas daninhas são qualquer espécie vegetal que impacta sobre sistemas agropecuários. Dentre esses impactos, essas espécies competem por recursos como nutrientes, água e luz, como também diminuem na qualidade das pastagens. Tendo em vista esses impactos, essas espécies acabam reduzindo a produção agrícola, como também a pecuária. Dentre os recursos competitivos que essas plantas apresentam, elas apresentam a alelopatia, a qual trata-se da liberação de substâncias químicas que irão influenciar na germinação e desenvolvimento de outras espécies. Diante disso, a importância de estudos nessa área é de grande relevância, devido a identificar os aleloquímicos presentes nas espécies, como também promover a erradicação dessas espécies, devido a elas serem plantas daninhas e exóticas invasoras. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos alelopáticos das espécies daninhas exóticas invasoras, Eleusine indica, conhecido popularmente como capim-pé de galinha, Echinoclua colonna, conhecida popularmente como capim-arroz, e Momódica charante, conhecida popularmente como melão de cerca ou melão de São Caetano, sobre a germinação de sementes de Lactuca sativa. Explicando um pouco do termo exóticas invasoras, é qualquer espécie que não seja nativa, que tenha a capacidade de dispersar-se para locais fora de sua introdução e ali impactar essa nova região. Para a execução desse trabalho, foram utilizadas as folhas que foram secas na estufa a cerca de 70 graus Celsius, e essas folhas, após secas, foram trituradas para a obtenção de extratos aquosos nas concentrações de 0%, que seria a testemunha, a condição que tem apenas a água destilada, 5%, 10%, 15% e 20% do extrato. O experimento foi instalado no Laboratório de Ensino da Universidade Federal de Sergipe, no campus de Itabaiana, a qual teve um delineamento inteiramente casualizado, com 4 réplicas de 25 sementes para cada tratamento. A avaliação desse experimento foi diária e sempre no mesmo horário. E para isso foram calculadas algumas análises, como a análise de germinabilidade, o tempo, velocidade de germinação e a uniformidade de germinação, a qual foram passadas por análise de variâncias e seguidos dos testes de média de Tugg, com um P menor ou igual a 0,05, sendo que as análises estatísticas foram realizadas no programa estatístico SISVAR. Bem, como resultado, obteve-se que os status aquosos das espécies estudadas afetaram
todos os parâmetros analisados a partir das menores concentrações. Diante disso, são resultados preocupantes para a agricultura e meio ambiente. Olhando um pouco a tabela de resultados que obtivemos, a Eleusine indica, a partir da mínima concentração que avaliamos, ou seja, da concentração de 5%, ela conseguiu retardar em todos os parâmetros analisados, na germinabilidade, no tempo, na velocidade de emergência e no coeficiente de uniformidade de germinação. Veja que a partir da concentração de 10% não se tem mais nenhum valor, ou seja, mostrando que essa espécie é bastante alelopática. A outra espécie é a Echinoclua, que percebe-se que ela apresenta um menor efeito alelopático sobre as sementes de alface, visto que na concentração de 10% houve-se ainda uma germinação e um tempo, juntamente com as outras análises, que foram velocidade e uniformidade. E para a Mormótica charantia, segue o mesmo padrão da Eleusine indica, ou seja, a partir da concentração de 5%, obteve-se uma redução drástica no número de sementes germinadas, juntamente com o retardo no seu tempo de germinação e assim como na velocidade. Diante disso, são resultados preocupantes, uma vez que as espécies são exóticas invasoras e impactam sobre os ecossistemas naturais. Por exemplo, a Mormótica charantia é responsável por impactar na redução na sobrevida de polinizadores, como também na competição por recursos naturais, assim como as outras espécies, Eleusine indica e Echinoclua colonna. Diante disso, os resultados sugerem que as espécies Eleusine indica, Echinoclua colonna e Mormótica charantia apresentam aleloquímicos em suas folhas, uma vez que os estratos aquosos afetaram a germinação e outros parâmetros testados. Essas são algumas das minhas referências. E obrigado. Olá, eu sou o professor Felipe Micali Nuvoloni, da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB de Porto Seguro. Eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Distribuição Espacial de Ácaros associados a seringueiras no Brasil. Esse trabalho está sendo desenvolvido em parceria com a Tainá Jardim Antunes. Começar falando para vocês então sobre padrões de distribuição de espécies. Os padrões atuais, eles são normalmente caracterizados, são influenciados por processos distintos. Então, para a gente entender o porquê que determinadas comunidades se distribuem dessa forma, por que algumas espécies ocorrem em alguns locais e não em outros, a gente estuda processos baseados em dispersão e processos baseados em nicho. Então, para simplificar um pouquinho, os processos baseados em dispersão estão associados com a distância geográfica, ou seja, quanto mais distantes dois pontos estão, mais diferentes tendem a ser essas comunidades, né? Basicamente porque é mais difícil de uma espécie chegar em determinado local, se for mais longe. Enquanto que os processos baseados no nicho, eles estão associados com características ambientais que influenciam a ocorrência de algumas espécies. Por exemplo, clima. Algumas espécies são mais tolerantes à variação climática, enquanto outras espécies são mais restritas. Interações ecológicas com relação a competidores, predadores, parasitas. Então, esses processos ambientais locais são associados como processos baseados no nicho. E eles têm uma influência maior em escala local. Enquanto que os processos baseados em dispersão, eles têm uma influência maior em grande escala. Então, dentro desse contexto, o nosso objetivo foi avaliar a importância dos processos baseados na dispersão, ou seja, na distância geográfica, e processos ambientais, que seriam processos climáticos, sobre o padrão de distribuição de larga escala de ácaros associados à seringueira. Então, os ácaros associados à seringueira acabam sendo o nosso modelo de estudo.
A gente consegue testar essas ideias ecológicas baseadas nesse modelinho, nessa base de dados, tá? De distribuição de ácaros em seringueiras. Então, para isso, a gente utilizou um banco de dados bastante robusto, que compreende mais de 20 anos de estudos com levantamentos de ácaros associados a seringueiras no Brasil, com mais de 9 estados, 9 estados e 55 localidades, sites diferentes. Então, nós realizamos análises multivariadas, associando composição de espécies, a base de dados climáticos e a localização geográfica de cada site. Então, cruzando essas 3 bases de dados, nós conseguimos alguns resultados bastante interessantes. Por exemplo, a variação da composição, o conjunto de espécies, ele varia de acordo com a distância geográfica. Então, nós observamos que, por exemplo, localidades de um mesmo bioma compartilham uma composição de espécies mais semelhantes. Então, a gente consegue ver pelas cores, que os sites da Amazônia compartilham uma determinada comunidade, da floresta umbrófila densa, da floresta estacional semidecidual e aqui em verdinho cerrado. E é interessante que os sites do cerrado, eles estão de certa forma conectando todos os outros biomas. Então, isso ocorre na realidade também, porque o cerrado é um bioma de transição entre Mata Atlântica, a Mata Atlântica umbrófila densa, a Mata Atlântica estacional semidecidual e a floresta amazônica. Então, o cerrado funciona como uma área de transição entre essas comunidades. E a gente conseguiu ver isso aqui pela composição de espécies. Vimos também que isso se aplica à distância geográfica relacionada a sites de um mesmo estado. Então, os locais amostrados pertencentes ao mesmo estado também compartilham comunidades mais similares. Outro resultado interessante que a gente encontrou foi que os processos climáticos e de dispersão de distância geográfica influenciam de maneira diferente alguns grupos de ácaros. Então, por exemplo, os fitófagos, aqui, eles são muito mais influenciados pela distância geográfica do que pelos processos ambientais. Ou seja, a ocorrência de um fitófago em determinado local não depende tanto do clima, mas sim da distância entre as localidades. Tá? Por outro lado, para os predadores, utilizando o grupo de Phytoseídeo, a família Phytoseídea como exemplo, tem uma influência relativamente grande da distância geográfica. Então, 2 sites mais distantes compartilham o menor número de espécies. Entretanto, características climáticas são importantes também para os fitoseídeos. Então, a gente viu uma importância bastante grande de processos climáticos. Ou seja, além da distância, o clima e processos ambientais, de forma geral, também interferem na distribuição dos predadores. Isso era esperado, de acordo com nossas hipóteses, porque os fitófagos têm uma associação maior com o seu hospedeiro. Então, se determinado fitófago consegue chegar em um local específico, a chance dele colonizar vai ser maior, independente do clima. Tá? Isso já não ocorre com os predadores, porque além do clima ser um fator importante, as outras interações ecológicas, por exemplo, a disponibilidade de presa, é um fator que determina a eficiência na colonização ou não dessas espécies. Então, de forma geral, em larga escala, os processos baseados em dispersão são as principais forças que estruturam a distribuição de espécies de ácaros
em seringueira no Brasil. Entretanto, em uma escala local, fatores, ou melhor, os processos ambientais e climáticos também têm uma influência bastante grande, principalmente sobre os predadores. Olá, eu me chamo Janaína, sou graduanda de Engenharia Ambiental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Londrina, e vou apresentar o trabalho Movimentação de Carga no Porto de Santos e a relação com a concentração de material particulado, no 17º Congresso Nacional do Meio Ambiente. Então, a ideia do nosso trabalho se originou com o recorde de movimentação de carga no Porto de Santos no mês de maio do ano de 2020. O objetivo do nosso trabalho foi correlacionar as concentrações de material particulado nos meses de janeiro a maio de 2018, 2019 e 2020, em relação à movimentação de sólidos a granel no Porto de Santos. Na nossa metodologia, nós pegamos os dados de material particulado na estação da Ponta da Praia, em Santos, da CETESB, e a movimentação de sólidos no site do Porto de Santos. Nós tabulamos isso e fizemos uma análise de box plot. Então, nós podemos observar nos gráficos apresentados que 2020 teve um aumento de 21%, 48% e 46% em março, abril e maio, respectivamente, superior aos anos de 2019 e 2018. E o material particulado também, nos meses de março, abril e maio, teve um aumento de 29%, 51% e 111% em relação aos anos anteriores, podendo observar, assim, que há uma correlação direta, sim, com a movimentação de sólidos no porto e o aumento do material particulado. Isso abrindo oportunidade para novas pesquisas na área, analisando a grande influência que o porto traz na saúde não só dos funcionários do porto, mas também da população ao redor. Nós podemos concluir que houve um aumento considerável, do material particulado no ano de 2020 na área do Porto de Santos, em decorrência do aumento das cargas movimentadas nesse local. Gostaria de agradecer à Fundação Araucária pela concessão da bolsa e ao TFPR pelo apoio institucional. Obrigada.